Turma boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, professor de História, o seu anfitrião nessa nossa viagem pela História. Vamos então a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha. Aula de número 11, dia de revisão e avaliação. Vamos então rever um pouquinho dos conteúdos que já estudamos para posteriormente a gente colocar em prática. Sem mais delongas então, pessoal, vamos à nossa aula. Ok, gente, vamos falar um pouquinho sobre a pré-história, galera. Mais uma vez, tá, gente? O conceito pré-história, ele é um conceito que é um pouquinho equivocado, visto que a historiografia tradicional, ou seja, os historiadores de antigamente, aqueles mais tradicionais, eles costumavam dizer que antes da escrita não existia história, que a história de fato surge a partir da escrita. Mas hoje a gente tem outros conceitos do que seria história. A gente vê que existia história desde que o homem é homem, porque a história é uma ciência do fazer humano, do fazer das sociedades humanas. E quando já existe homem, já existe hominídeo, já existe ser humano, obviamente já existe história. Mas para fins didáticos, a gente costuma conceituar a fase antes da invenção, por assim dizer, da escrita, de um sistema de escrita de pré-história. Vamos então ao texto para a gente entender os nuances dessa época, tá bom, gente? A pré-história foi o período do surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos na Terra. Para sobreviver às intempéries da natureza, eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente. Esses grupos eram caçadores, pescadores e coletores, alimentando-se daquilo que estava disponível na natureza. Prestem atenção. Quando a gente fala dos primeiros humanos, ou hominídeos, por assim dizer, a gente costuma dizer que eles eram, a priori, galera, prestem atenção e tomem nota, que isso aqui é importante, caçadores, ou seja, caçavam animais de pequeno porte, eram pescadores à medida em que desenvolveram também técnicas de pescaria e eram coletores de grãos, galera. Então a gente fala que a tríade para a gente entender o desenvolvimento dos primeiros humanos é justamente saber que eles eram caçadores, pescadores e coletores. Ok, gente? Vamos então a um texto para a gente entender basicamente como é que funcionava a pré-história e como é que ela é dividida. Vamos a ele então. Vamos lá, gente, voltando a mim. Ok, galera, para saber como viviam os primeiros seres humanos, os historiadores se valem da ajuda de outros estudiosos, como os paleontólogos, cientistas que buscam conhecer as formas de vida vegetal, animal, por meio dos fósseis. Eu trouxe aqui, galera, para a gente conhecer um pouquinho, exemplo de fósseis que nos ajudam a compreender como era a vida dos humanos do passado. O que eram fósseis, galera? Nada mais eram do que vestígios deixados através do tempo que os estudiosos, como os próprios historiadores, os paleontólogos e também os arqueólogos, nos ajudam a compreender a sociedade. Existem, gente, diversas formas de marcação do tempo através de alguns experimentos, como no caso do carbono 14, que nos ajuda a datar um fóssil quando ele é encontrado. A partir, galera, da investigação desses vestígios, que não são apenas fósseis de animais, mas também de seres humanos, é possível, então, que os arqueólogos, paleontólogos e, por que não dizer, os próprios historiadores, eles são capazes ali de reproduzir ou de, pelo menos, detalhar e teorizar como era a vida dos primeiros habitantes do nosso planeta. Adiante com o texto. Vamos lá, gente. Então, a gente costuma dividir, galera, a gente e os historiadores, a pré-história em dois momentos distintos. Primeiro, a gente vai conhecer o período paleolítico, e posteriormente o período neolítico. Vamos então ver quais são as principais características do período paleolítico. Vamos lá, galera. O paleolítico foi o período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época que os nossos ancestrais passaram pelas diversas fases da evolução do Australopithecus até o Homem sapiens sapiens. A gente, através da teoria da evolução humana, ali do darwinismo, a gente tem uma ideia da evolução
humana até chegar no homem moderno como a gente conhece hoje. Galera, prestem atenção, tá, gente? Diferente do que se tem ideia, de que muitos imaginam, o ser humano, segundo a teoria evolucionista, tá, gente? Que é a teoria mais aceita por cientistas, ele vem de um ancestral em comum com os primatas, vem de um ancestral comum do macaco, por exemplo, que também era um primata. O ser humano, gente, segundo a teoria da evolução humana, ele não vem do macaco, tá, gente? Ele vem de um ancestral primata comum. Segundo essa teoria, o homem aqui a gente vê na escala evolucionista, o ser humano que vai desde ali do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, passando por outras fases que a gente identificou ao longo da história até o desenvolvimento do que a gente conhece como os hominídeos, tá bom, gente? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, o homem de Neandertal e também o Homo sapiens e posteriormente o homem que sabe, o Homo sapiens sapiens, que é basicamente o homem moderno como a gente conhece hoje. Passada essa evolução, gente, a gente pode concluir que os seres humanos passaram então a ser caçadores e coletores, galera, e uma característica bem marcante para a evolução humana é o fato da gente ter, por exemplo, as nossas mãos com o polegar oposto ao indicador, galera, que facilita a gente pegar objetos. E esse pegar objetos poderia ser até mesmo uma lança ou uma arma que poderia beneficiar aí nas técnicas de caça. Tudo isso, galera, favoreceu a evolução da nossa espécie. Mais uma vez, essa evolução, a teoria da evolução, darwinismo, ele aconteceu, segundo o que a gente conhece, através de estudos arqueológicos e paleontólogos, como acontecendo no período paleolítico. Principal característica desse período, os hominídeos eram caçadores, coletores e pescadores. E eram também, gente, um povo nômade. Ou seja, não tinha um local fixo, migrava de um local para o outro em busca de alimento. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Os hominídeos. Para a teoria evolucionista, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. Da evolução dos primatas, se surgiram os primeiros hominídeos. Beleza, gente? Vou ficar agora num ambiente um pouquinho hostil, um pouquinho perigoso, que é basicamente o período da era paleolítica, gente. Estou cá eu, para entender um pouquinho do cotidiano dos primeiros hominídeos que viviam no período paleolítico. Mais uma vez, estou aqui verificando que existe um agrupamento de hominídeos que está migrando de um local para o outro. Gente, por que eles faziam isso? Por que eles não se estabeleciam num local só? Porque eles, gente, viviam da caça, da pesca e da coleta de grãos. Então, obviamente, quando os recursos naturais de uma certa localidade se esgotavam, logo eles migravam para outro local na busca de alimento. Principais características do período paleolítico. Tomem nota, os hominídeos eram caçadores, pescadores e coletores, e eles eram nômades, ou seja, migravam de um local para o outro em busca de alimento. Beleza, galerinha? Vamos ao texto, vamos lá, gente. Nossos ancestrais viviam predominantemente da coleta de frutos e raízes, da caça e pesca, organizavam-se em grupos, protegiam-se do frio com pele de animais, eles eram nômades mais uma vez, ou seja, mudavam-se constantemente para conseguir alimentos ou fugir de ameaças naturais, como inundações, excesso de frio ou calor. Beleza, gente? Vamos ao texto, vamos adiante com o texto. Um avanço importante nessa época foi o uso e o controle do fogo. Isso aqui é importante, tá, gente? Uma coisa revolucionária para o homem do período paleolítico foi o controle do fogo. Gente, através da observação da natureza, ele conseguiu vislumbrar o domínio do fogo, que foi essencial para a evolução da sua espécie.
até chegar a uma revolução que seria justamente a revolução do Neolítico, que permitiu a melhora das condições de sobrevivência, o aquecimento do frio, o cozimento dos alimentos e a possibilidade de defender-se dos animais. Vamos adiante, vamos lá, galera. Com o passar do tempo, foi criada uma organização do trabalho, ou seja, aqui a gente está vendo uma organização social do trabalho baseado ali nas aptidões físicas. Os homens se encarregavam de caçar e de pescar, tarefas mais arriscadas que exigiam o afastamento do grupo por certo tempo, e as mulheres cuidavam das crianças e coletavam frutos e raízes. Adiante, vamos lá, galera. Um destaque importante sobre a vida da época paleolítica é o conjunto de pinturas de animais, objetos e cenas cotidianas feitas pelos seres humanos desse período nas imediações de paredes e cavernas. Galera, é por isso que comumente, gente, o homem do período paleolítico é conhecido e chamado de homem das cavernas, galera, porque justamente eles moravam em caverna, obviamente, para fugir do frio e até mesmo afugentar animais, e eles também, gente, deixavam as chamadas pinturas rupestres, que é um vestígio histórico que nos ajuda a conhecer o cotidiano desse hominídeo, que basicamente vivia ali, e através do estudo e interpretação desse vestígio, a gente pode conhecer um pouquinho do cotidiano desses primeiros seres humanos. Afinal de contas, galera, é importante a gente conhecer o estilo de vida para a gente conhecer, inclusive, um pouco mais da nossa história e dos seus ancestrais. Trouxe aqui comigo, convidei para fazer parte da nossa aula, justamente dois hominídeos de períodos distintos. De um lado, galera, a gente vê um hominídeo um pouco mais, digamos que vestido, com a caça na mão e também um objeto ali de pedra ou um pedaço de osso, que é basicamente o hominídeo do período paleolítico. Já do outro lado, a gente vê um outro hominídeo, dessa vez vivendo em comunidade, com uma lança um pouquinho mais elaborada, um tecido de caça, e a gente está vendo que ali atrás desse hominídeo tem uma casa, um habitat. Então a gente vai concluindo que ele deixa aos poucos de ser nômade e passa a ser sedentário. Professor, mas como isso aconteceu? Como foi a passagem desse hominídeo de nômade para sedentário? É isso que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Chegamos então ao período neolítico, galera. Qual é a principal característica desse período? Gente, nesse período aconteceu uma revolução interessante, que é chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Prestem atenção, nesse momento da pré-história, os seres humanos começam então a adquirir a habilidade de plantar e de criar animais. Gente, isso aqui é interessante porque foi fundamental nesse período aqui, essa revolução, porque o homem viu que não era mais necessário migrar de um local para o outro em busca de alimento, a partir do momento que ele viu que era necessário, melhor, era possível ele plantar algumas culturas e também, galera, criar animais, técnicas de pastoreio. Isso foi revolucionário. O que é uma revolução, professor? É quando acontece algo que muda drasticamente o caminho de algo ou de um grupo social. Gente, o ser humano caminhava de certa forma, era nômade, não tinha um local fixo. De repente acontece algo, que é basicamente a obtenção dessas técnicas de plantio e também de pastoreio, que faz com que os rumos da humanidade mudem completamente. Então a gente diz que nesse período no Neolítico, os seres humanos aprenderam a plantar e a criar animais. E isso foi revolucionário. Quando eu falo de revolução agrícola ou revolução do Neolítico, vocês vão logo ter em mente, opa, o professor quer dizer que foi um período que os seres humanos aprenderam a plantar e a criar animais. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Beleza, gente, nesse momento os seres humanos começam a sedentarizar-se, começam também a produção de novos instrumentos de trabalho e a invenção de cerâmica. E também houve um crescimento populacional. Adiante, vamos lá, gente.
As comunidades do Neolítico se desenvolveram em aldeias e estabeleceram aos poucos suas regras, seu modo de planejar, o trabalho, armazenar e dividir os alimentos. E essa prática favoreceu o surgimento de diferentes culturas. Galera, trouxe aqui para vocês um exemplo clássico e claro da Revolução Neolítica, que é basicamente uma plantação. Gente, olha só o que está acontecendo aqui. A gente está vendo que, a partir do momento que os seres humanos passam por essa revolução neolítica e eles começam aos poucos a produzir as suas culturas, produzir o seu alimento, a plantar e a colher e também criar animais, eles veem a possibilidade, então, de sedentarizar-se. Gente, as regiões que privilegiavam a caça e a criação de animais geralmente era ao redor dos rios. Por isso a gente sabe que as primeiras civilizações que são conhecidas e estudadas hoje são justamente as civilizações mesopotâmicas, que ficavam ali às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, e também a civilização egípcia, que ficava ali às margens do rio Nilo. Por quê, gente? Porque propiciavam o plantio, tá, gente, de certas culturas e também a criação de animais. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Chegamos então a ela, a Idade dos Metais. No final do Neolítico foi desenvolvida, entre alguns grupos, a produção de objetos de metais, a metalurgia. Daí o nome Idade dos Metais para esse período. Gente, é importante a gente ter em mente que aos poucos o ser humano vai desenvolvendo cada vez mais a sua vida em instrumentos que facilitavam a sua vida. Gente, você vê então que a qualidade de vida do ser humano aumenta, obviamente a perspectiva de vida também aumenta e começa então a crescer as populações. Os seres humanos então começam a se organizar em sociedades cada vez mais hierarquizadas, com uma relação de poder bem estabelecida, e isso favoreceu muito o surgimento das vilas e posteriormente das cidades. Adiante com o texto, vamos lá. A pedra, até então empregada nos utensílios e nas armas, foi aos poucos substituída por metais, mas seu uso não foi totalmente abandonado. O cobre, mais macio, foi o primeiro metal empregado, seguido do ouro, do estânio e do bronze, que nada mais é do que o metal feito misturando o cobre e o estânio, e finalmente aprendeu a usar o ferro e as técnicas de metalurgia. Ele conseguiu entender que se derretesse os metais, ele poderia ficar mais maleável e, consequentemente, mais moldável para fins de fazer armas para sua caçada ou até mesmo outros utensílios ao longo dos tempos. Vamos ao texto, vamos adiante. Vamos lá, galerinha. Algumas aldeias começaram a se transformar em cidades, surgiram atividades novas como as de artesão, o oleiro, o tecelão e etc. O sacerdote responsável pelos rituais e pelo armazenamento de alimentos da cidade, o guerreiro responsável pela defesa da cidade e pela conquista de novas terras, mercador e também o comerciante. Então a gente está começando a entender que aos poucos os seres humanos que a priori, prestem atenção, lá no período paleolítico era caçador e coletor e também era nômade, tá, gente? A gente vê que aos poucos, com o desenvolvimento de técnicas, graças à revolução ali de conseguir dominar o fogo e posteriormente a revolução neolítica, que possibilitou ali a obtenção de técnicas agropastoreiras, os seres humanos viram então a possibilidade de viver cada vez mais, de estender a sua população, de se sedentarizar-se e, consequentemente, ali a formação de vilas que deram origem posteriormente às cidades e posteriormente ainda o surgimento de civilizações. Beleza, gente? Como principalmente aquelas que derivaram ali próximo à margem de rios. Em destaque, a civilização mesopotâmica, que nasceu ali nas margens do rio Tigres e Eufrates, e também a civilização egípcia. Ok, galera? E a gente vai se despedindo por aqui.